Grande doutor Marcos. Fala, meu caro Ademar. Beleza, cara? Tá me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Beleza. Seu áudio tá um pouquinho baixo, cara. Como é que tá o meu? Você tá me ouvindo bem? Tranquilo. Tá tranquilo. Vou aproximar aqui a câmera então, para ficar Ah, melhor. beleza. Tá audível agora aí? Eu... Oi? Tá ouvindo? Não, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Eu não sei se eu consigo aumentar o volume aqui, consigo? Consigo. Fala aí. Pronto. Melhorou? Show de bola. Show de bola, Marcos. Beleza. Vamos pro que interessa, né, meu amigo? Vamos lá. É... Rapaziada, colegas, seguidores, interessados, todos os que estão nos prestigiando aí nessa live, vamos trazer para vocês um tema de suma relevância, de suma importância. Parece ser algo que quem não milita na área, quem não está no dia a dia, na linha de frente da advocacia criminal, desconhece esse tema, só vem a tomar conhecimento quando, eventualmente, um caso chega às televisões, às mídias, às redes sociais, né? Hoje, com essa considerável, né? Meios de informações, então vai viralizando, né? O cidadão ficou preso por mais tempo, o cidadão tinha que ser solto, ficou preso, aquele negócio todo. E nós aí agora, no final do mês passado, fomos contemplados aí com a notícia, com a feliz notícia de um cidadão, né, que foi nada mais, nada menos denunciado pelo crime mais grave do Código Penal, que é o crime de latrocínio, né, e que foi condenado em primeira instância, até aí tudo bem, se o juiz entendeu por bem mantê-lo preso preventivamente, porque presente os pressupostos que autorizavam a prisão naquele momento, ok. Não sei há quantos anos esse cidadão foi sentenciado, estou com a notícia aqui, mas não me lembro ao certo. Mas uma pena de latrocínio consumada é entre 20 e 30 anos, Marcos. Então, não tem muito o que dizer se o cidadão vai recorrer em liberdade, não. Ele não vai recorrer em liberdade. Uma pena mínima de 20 anos, o caboclo está na jaula mesmo, não tem jeito. Pois bem, a Defensoria Pública que o assistia lá na comarca de João Pessoa, na Paraíba, recorreu. E o Tribunal de Justiça da Paraíba o absolveu. Né? Uma das decisões mais difíceis, eu imagino, para um desembargador, né? Absolver alguém pelo crime de latrocínio, mas como eles são, esperamos nós, isentos, imparciais, né? Devem agir de acordo com o senso de justiça, né? E de acordo com a lei, houveram por bem absolver o cidadão. Ok. Então, o período que ele ficou preso até aí, doutor Marcos, era legal, né? E aí o Tribunal de Justiça expede um alvará de soltura, ao que tudo indica. E esse alvará de soltura não se sabe aonde foi parar, certo? Então, gente, antes de... Isso foi uma pequena introdução, né? E esse cidadão agora, salvo engano, dia 31 de julho, foi solto. Ele ficou preso nada mais, nada menos do que 7 anos, Marcos, ilegal. Com mais dois, com mais dois da preventiva, então o cidadão ficou 9 anos preso. Né? Então você imagina o prejuízo imensurável para o cidadão e se isso aí tem alguma forma de compensação. Gente, essa breve introdução é apenas para dizer do tema que nós vamos entrar daqui a pouco, um tema em que eu, Ademar de Alcântara Filho, atuei, né? E vou trazer para vocês. Tá? Não tem. A situação do meu cliente não foi menos ou mais grave. Qualquer prisão arbitrária e ilegal é grave. Né? Mas, claro que a situação que eu vou trazer para vocês não chegou no absurdo desses 7 anos, mas também houve uma repercussão grande a respeito deste fato. Então, vou apresentar para vocês, gente, o colega, Dr. Marcos Matos,
né, um grande companheiro aí, um parceiro na atividade da advocacia, né, é um advogado trabalhista formado pela PUC em 2013, especialista em direito do trabalho e direito empresarial, né? Aí você vai me perguntar, mas por que o Marcos está fazendo nessa live? Tinha que estar um outro criminalista aí do outro lado da tela. E aí eu trocando ideia com vários colegas, né, quando eu vi essa notícia aí, esse absurdo aí dessa notícia do Eridran Constantino que foi preso, eu me reportei a esse caso e aí conversando com alguns colegas, né, Marcos, até com você falou assim, porra, esse tema é bacana, né? E aí eu te convidei. Falei, ô Marcos, vamos meter a cara lá e vamos fazer uma live? Porque, além da questão da seara criminal, tem a questão civil, né, que não vem ao caso aqui agora. Né? Nós vamos tratar aqui da questão dentro da seara criminal. Portanto, o currículo do Dr. Marcos Matos é esse. Ele é sócio proprietário também da Matos Advocacia. O seu escritório é localizado na cidade de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós somos parceiros, né? Trabalhamos juntos em alguns casos, né? Dentro da advocacia criminal. Costumo ser indicado por ele, né? Por confiança aí no meu trabalho há algum tempo, e eu também tenho total confiança aí no senhor, doutor Marcos. E aí, o que o senhor acha dessa breve história aí, dessa situação do Eridran aí? Ademar, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, tá? De fato, né, não sou advogado criminalista, mas como cidadão, isso me gera um espanto tremendo, né? Ainda mais sabendo que mesmo após a absolvição do senhor Eridran, por 7 anos, o mesmo ficou recluso de sua liberdade, né? Agradeço novamente o convite, tá? E aproveito, né? A live não poderia ter sido em dia melhor, né? O dia do advogado, né? Até para ressaltar a importância da nossa profissão frente no presente caso em frente ao próprio Estado, né? Que arbitrariamente manteve o cidadão recluso, né? Mas agradeço, Ademar, parceiro de longa data aqui no escritório, né? Advogado criminalista com mais de 10 anos de atuação no mercado aí, né? Formou 2008. Qual foi o ano, doutor? 2008. Né? E desde 2004 então, 2008, na PUC. Estamos na caminhada desde já tem 11 anos. Olha para você ver, né? Passa rápido o tempo, né? Alguma coisinha a gente já viveu. Criminal, né? Alguma coisinha a gente já viveu, né? Hã? Já pude acompanhar a atuação do doutor Ademar de perto, né? Em cliente comum. E a atuação bastante combativa aí. Excelente advogado criminalista mesmo, tá? Advogado para impetrar recurso, impetrar recurso e deixar o recurso por si só não. Faço tentação oral, excelente advogado, tá? Então, doutor, é um caso muito emblemático, né? Fazendo os estudos aqui para a gente fazer essa live, né? Me deparei com outros casos, inclusive, né? Até por coincidência no mesmo estado lá na Paraíba também, onde o cidadão foi solto depois de 1 ano e 15 dias preso injustamente, agora no dia 7, né? E para você ver que isso está mais comum do que a gente imagina, né? E o doutor, com essa experiência na área criminal, né, já teve casos similares também, né? Pode trazer um pouquinho dessa prática aí, tá? E quem está nos acompanhando aí, doutor Ademar, tem o site, né, doutor? Pode informar um pouquinho desse site para a gente aí, da sua prática? Marcos, rapidamente, quando eu iniciei, não é o objetivo aqui, tanto do nosso tema, mas eu iniciei minha carreira há 11 anos e por 10 anos fiz parte da composição do escritório, que eu me orgulho muito, que foi o Ferreira Anunciação, Advogados Associados. Posteriormente, eu me ingressei ao quadro desse escritório, que passou a denominar-se Ferreira Anunciação e Alcântara Advogados Associados. Nosso escritório sempre foi aqui na região da Pampulha, na Avenida Abraão Caram. Quem não conhece, né, a Avenida do Maior de Minas, né, a Avenida do Mineirão. Pois bem, fiquei ali por 10 anos. Graças a Deus aprendi muito ali com meus colegas, doutora Luísa, doutora Flávia, doutora Echides, doutora Vilma. E este ano fizemos um novo projeto, né? Um escritório próprio, uma sede
própria, né, aqui no bairro Dona Clara, enfim, com atuação específica na seara criminal, né? Obviamente que nós, né, advogados, nunca deixamos, pelo menos eu, passar nenhum caso batido. Se procura um trabalhista, eu indico o doutor Marcos. Se procura um caso de família, você vai indicar um outro colega. Isso aí também é um outro tema a respeito, né, de prospecção de clientes, enfim. A seara que eu milito é a criminal, Ademar, não me arrisco em outras áreas, né, Marcos? inclusive, a doutora Ademar vai salvar a live depois, e a gente pede para vocês comentarem, tá? Posteriormente aí, se gostaram da live e tal, porque a gente tem um projeto de fazer outras lives também, de temas muito interessantes para a advocacia no todo, né? Então, comentem lá posteriormente, deixem seus comentários, sua curtida lá, que é importante para a gente saber e ter esse feedback, tá? Pode continuar, doutor. Exatamente. E aí, no final do ano passado, né, nós tivemos essa ideia de criarmos uma sede própria, um próprio escritório. Né? Meu escritório hoje se chama Ademar de Alcântara Filho Advocacia Criminal. Né? O meu site é o Criminalista BH. Então, Criminalista BH no Google, vai achar minhas redes sociais, no Telegram, estou Criminalista BH, no YouTube, Criminalista BH, Advocacia Criminal na Prática, onde eu tento ali expor alguns vídeos do nosso dia a dia, né, da violação das nossas prerrogativas, o que é o cidadão ir numa cadeia, num presídio, numa delegacia, uma audiência, enfim. Né? Hoje mesmo, Marcos, fui no fórum hoje o advogado é estranho, né? Fora aqui de BH, no seu de Betim. Sim. Esse tempo todo, só a rua Ouro Preto que estava aberta. Você só entrava pela Ouro Preto. Revolvinho, e já você chega, 3 seguranças te abordam. Tipo, o que você está fazendo aqui? Eu acho que aqui é meu local de trabalho, né? Mas o segurança te aborda dessa forma. E aí tem que ligar para a vara, para ver se a escrivã autoriza. Enfim, isso aí, milhares de réus presos aí, essa pandemia, esses 5 meses nós estamos sofrendo isso. E hoje não. Hoje na Rua Ouro Preto só entra funcionários, já separou. E nós, advogados, só com agendamento pela Avenida Augusto de Lima. Tá? Então, para quem não sabe, começou isso ontem, tá? Nem eu tinha ciência disso. E, graças a Deus, eu tinha mandado um e-mail para a escrivã, que eu tinha um processo de réu preso de um júri, que eu vou fazer agora, quarta-feira que vem, dia 19. Né? E aí, eu tive que ligar para a escrivã e ele colocar no Viva Voz para o porteiro. Deixar eu entrar. Enfim, para você ver, né? Coisas que a advocacia passa. Pandemia, né? Coisas que a advocacia passa, né? Mas, enfim, Marcos, eu acho que agora, feita essa breve apresentação, eu estou aqui no home office, você está no seu escritório, eu estou percebendo aí, Exatamente. Conheço muito bem aí, já atendemos diversos clientes juntos aí, graças a Deus. Né? Eu ainda não estou no meu escritório, porque o meu escritório está passando por uma reforma, é um prédio novo, é uma sala nova, graças a Deus adquirida, e em breve, talvez agora em setembro, vamos nos mudar, e será na Avenida Sebastião de Brito, número 100, aqui no bairro Dona Clara, na região da Pampulha. E maiores... e aí, posteriormente, né, nós vamos divulgar aqui a sala, tudo certinho, divulgar para todos os nossos seguidores aí, como que vai ficar o nosso escritório. Graças a Deus está ficando bastante bacana lá, está ficando um ambiente aconchegante, bacana, um ambiente preparado para receber aí os clientes e os parceiros, né, Marcos? Exatamente. Mas, ô Marcos, o meu caso, cara, que eu trago é um caso emblemático, assim. Tinha uma época que eu atuei muito no Juizado Especial Criminal de BH, lá no bairro Minas Brasil, ali no Coração Carístico, Minas Brasil, ali na Teresa Cristina, né? Sim. Presidente Juscelino Kubitschek, na verdade. Aquele prédio próprio ali do TJ ali. E ali nós atuávamos ali direto, seja dativo, ad hoc, atuávamos ali de dia, de tarde, de noite. Tinha audiência de manhã, de tarde, de noite, ali não parava, realmente. E só tratava ali de crimes de menor potencial ofensivo.
Né, gente? Para quem não sabe, crimes de menor potencial ofensivo estão estabelecidos ali na Lei 9.099 de 95, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Né? Então, esses crimes não implicam em prisão. Esses crimes nem implicam, né, autuação em flagrante. Né? O delegado ali simplesmente lavra um termo circunstanciado de ocorrência, que é um TCO, que hoje até a Polícia Militar, veja bem, tá podendo lavrar, né, justamente porque tem comarcas do interior aí que não tem delegacia, não se tem nada, enfim. E essas pessoas, caso elas se comprometam, né, a comparecer a uma audiência, elas são imediatamente liberadas. Portanto, todas as pessoas, né, que vão para uma audiência, né, por crimes denunciados em sede de juizado especial criminal, elas não podem estar presas por aqueles crimes. Sempre estão presas por outros delitos mais graves. Né? Então, às vezes o cidadão foi preso por porte de droga para consumo pessoal, né, e posteriormente ele foi preso por tráfico de drogas. Então ele está preso por tráfico de drogas. E aí o Ministério Público denuncia ele pelo crime de porte de droga para consumo pessoal, né, o posse de drogas. Isso ainda, essa aberração, esse crime ainda existe. Está lá no Supremo discutir se a posse de droga para consumo pessoal será crime ou não, mas isso é outra seara. Mas é muito comum. Né? Então, o cidadão lá responde pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 e depois é pego, né, traficando. E aí vem a audiência. Quando ele chega na audiência, escoltado, né, eu, Ademar, tinha como perfil, sempre eu perguntava, e aí? Né? Cumprimentava, né? Na verdade, ali eu era nomeado para poder assistir aquele cidadão que estava denunciado, para promover a defesa dele ali. O juizado é tudo muito rápido, você sabe muito bem. O cível ainda é mais rápido ainda, né? As audiências ali são 15 em 15 minutos. E o camarada preso, você sempre pergunta, você está preso por quê? Você vai ali, pega o processo do cara, né? Lê a carta, que é a faca do cara, e você sempre pergunta. Aí o cara fala, eu estou preso no tráfico, estou preso no homicídio, estou preso em qualquer outro crime. E esse cidadão em específico, né, que eu não vou narrar o nome dele aqui, porque não vem ao caso, e depois nem vou narrar o nome de nenhum dos órgãos de atuação, nenhum juiz, nenhum promotor ou defensor que atua nesse caso. Vamos supor que esse cidadão chamasse José. Né? E aí eu perguntei, José, você está preso por quê? Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, me pegaram, né? Eu fui lá assinar um termo de compromisso. Quando eu cheguei lá, na delegacia, que o policial estava lavrando o REDS, né? O antigo BO, o Registro de Eventos de Defesa Social, né? O famoso REDS, o policial viu que havia um mandado de prisão contra esse cara. Isso aí, eu acho que nós já estávamos em 2008, 2011 ou 2010, se eu não me engano. Aí eu falei, poxa, você está preso tem quanto tempo? Ele falou assim, eu estou preso já tem 1 ano e 3 meses quase. Né? Desde o dia que eles me pegaram por esse delito, que era de menor potencial ofensivo, portanto, não comportaria uma prisão em flagrante, né? Ele deveria ser solto. Só que ele ficou agarrado no mandado de prisão que estava aberto, lá em Birité, de um fato que ele havia cometido um furto bobo quando ele tinha 18 anos de idade. Né? Coisa besta lá em Birité. E aí, rapaz, eu fui descobrir a saga desse cara, aí eu interpelei a promotora, a juíza, falei, doutora, não tem condições. O cidadão está preso há 1 ano e 3 meses. Em Bicas 2, gente, para quem não sabe, é o presídio de São Joaquim de Bicas, comarca de Igarapé. Lá tem 3 presídios. São Joaquim de Bicas 1, 2 e a professor Jason Soares Albergaria. Pois bem, ele estava no presídio de Bicas 2. E argumentei com a doutora promotora, com a juíza, para a gente tomar alguma providência no sentido de procurar saber por que aquele cara estava preso, porque ele não sabia. Normalmente o cara sabe, o cara fala, doutor, eu estou aqui cumprindo uma pena por tráfico, uma pena por homicídio. Por isso que ele está escoltado. Né? Mas ali ele está respondendo, é um desacato,
é uma lesão corporal leve, é um porte de droga, como eu disse, crime de menor potencial ofensivo. E aquilo ali me gerou uma certa revolta, tal. A juíza, eu lembro, determinou que se oficiasse a Corregedoria Geral de Justiça, que se oficiasse também a vara de execuções criminais, eu acho que de Ibirité, de BH, para descobrir alguma coisa sobre esse cidadão. E o sistema, foda-se. O cara tá lá dentro, meu amigo, tá a sua própria sorte. E o sistema tá pouco se lixando. Mais um ou menos um. E essa que é a verdade, né, Marcos? A gente se exalta. Infelizmente, Infelizmente. Fala até uma bobagem aqui, mas depois que você entra no sistema, foda-se é seu mesmo, entendeu? E você é mais um lá, e que se dane, você dá a sua própria sorte, entendeu? Então, o que aconteceu, cara? Eu prometi para esse cidadão que eu ia lá conversar com ele, no particular, para ver qual é. Para ele dar o papo mesmo, dar a real. Se realmente era isso mesmo, se ele não sabia, ou se tinha algum outro crime, se ele estava usando nome falso, que ele poderia estar usando nome falso, e etc e tal. E fui lá em Bicas 2, em São Joaquim de Bicas, no presídio, entrevistei com ele, e ele falou comigo, não, é isso mesmo. Cheguei lá, o nome estava certinho. Deu o nome dele, o Infopem. O Infopem, para quem não sabe, é a matrícula do preso dentro do sistema. Bateu certinho, era aquele cara que apareceu na minha frente ali no parlatório. Conversei com ele. Ele falou, não, cara, é isso mesmo. Eu estou preso, não sei qual motivo, não. Eu tive um fato antigo lá em Ibirité, mas nada mais além disso. O dia que eu fui pego por um crime de menor potencial ofensivo, que foi quando eu te conheci lá no juizado, tal, etc. Né? Nem me lembro aqui qual era esse crime de menor potencial ofensivo, pelo qual ele respondia no juizado. Aí eu comecei, aí é o que o advogado tem que ser, né, Marcos? Proativo, né? Diligente, Exatamente. né? Ademar, se me permite aí Pois não. explanação, é justamente isso, né? Acho que tem novos advogados nos assistindo também, participando dessa live conosco. É importante, uma característica do advogado, principalmente criminalista, é ser proativo, né? Você verificou que poderia haver um indício de uma falha processual, de uma falha do Estado, né? Em não verificar se a prisão estava sendo correta ou não, se a manutenção da prisão estava correta ou não, e agiu, né? Isso é importantíssimo, né? Principalmente a advocacia criminal. Exatamente. Porque, assim, modéstia à parte, eu acho que ele deu sorte de ter encontrado eu como advogado dele naquele momento. Porque, com todo respeito, né, a gente sabe que tem muitos colegas aí, principalmente em caso de nomeação, mais um, menos um, mais uma condenação ou menos uma, não importa, né? Infelizmente. Eu não, eu vou até o fim. Eu vou até onde eu acho que minha convicção tem de ir, e eu fui atrás desse caso. O cara miserável, sou um cara pobre. E eu saí de São Joaquim de Bicas 2 e fui para Ibirité. Cheguei em Ibirité, na época, gente, era tudo papel. Não tinha hoje, igual tem hoje, o Sistema de Execução Eletrônica Unificado, o CEU. Um sisteminha até bem ruinzinho, estilo Projude, mas funciona. É tudo eletrônico. Né? Então, hoje, a execução penal do seu cliente, se você advoga para um cliente que está cumprindo pena, pode estar cumprindo pena em qualquer lugar do país, pelo menos aqui em Minas Gerais, em qualquer comarca. Você consegue ali se cadastrar, fazer os pedidos, enfim. Uhum. Você consegue saber por que aquele sujeito. Na época era papel. E papel se perde, papel some, papel acontece, né, em várias situações. E aí, uma servidora, na época chamava VEC, Vara de Execuções Criminais, né, que essa nomenclatura sempre foi errada, porque a nomenclatura correta é VEP, né, Vara de Execuções Penais, né, porque o cara está cumprindo pena, o crime ele já cometeu, né, mas era chamada aqui em BH, era chamada de VEC também, na época do saudoso doutor Herbert Carneiro, né, juiz lá na minha época, era estagiário do MP, de 2005, 2006, foi desembargador, foi presidente, e na presidência do TJ acabou acometido por um câncer aí e faleceu, só em Minas Gerais. Era um excelente juiz. Juiz linha de frente, viu? Ia nos presídios, conversava com os presos, lembro muito bem disso. E depois, numa outra live, eu falo sobre um pouco minha fase de estágio
dentro do Ministério Público, e por Claro, que claro. Tem me várias apaixonei nuances aí para pela complementar, né? advocacia criminal, né? Tem vários nuances aí E aí, cara, a serventuária lá da Vara de Execuções Criminais de Ibirité falou assim, olha, tem uma precatória que foi expedida para Belo Horizonte, uma precatória criminal de execução de pena, que está lá em BH. Por quê? Porque tem uma norma que o processo de execução tem que acompanhar o preso. Então, aonde o preso está, o processo acompanha, entendeu? Então, por exemplo, se o camarada tem uma condenação em Contagem ou aí em Betim, e ele vem ser preso em Belo Horizonte, o processo dele vem para Belo Horizonte e é cadastrado e assim que funciona. Se depois ele é transferido por questão de gestão de vagas para Neves, o processo vai para Neves. Só que hoje você acompanha isso tudo eletronicamente, é tranquilo. O cara muda de presídio, o processo vai de uma forma eletrônica. Então é sensacional se comparar daquela época. Aquela época era papel mesmo. Então, meu É, amigo, uma precatória de execução de pena aí demorava um mês para chegar de Betim, Belo Horizonte, né? 40 quilômetros. Né? Então, era dessa forma que acontecia naquela época. E aí, como eu conhecia muitos, como eu tive essa informação de que havia que essa execução penal, por conta dessa condenação pelo um crime de furto, ele foi condenado lá há muitos anos, em 2003, por um ano de condenação, um ano foi a pena dele, foi substituída por serviço comunitário, por penas restritivas de direito. Então, como ele foi preso aqui em BH, conduzido, na verdade, por conta daquele crime de menor potencial ofensivo, quando o policial verificou que havia um mandado de prisão em aberto em Ibirité, o delegado é obrigado a comunicar, comunicou o juiz da execução criminal de Ibirité, o cumprimento do mandado aqui em BH. O que o juiz de Ibirité faz? Manda a execução para BH, porque ele está preso em BH. O que acontece, meu amigo? O processo some, o processo desaparece. Não existia processo dele aqui em Belo Horizonte. Nem pelo CPF, nem pelo RG, nome dele, nome da mãe, não existia esse processo. Né? E normalmente, até hoje, E essas cargas de só para processo... quem não atuou nessa advocacia de processo físico, né? E a gente teve essa atuação, isso era comum demais, gente. A gente chegava no fórum para pegar um processo, o que a gente tinha de certidão de que não encontrou o processo era rotina, era muito comum, né? E a gente está falando de sumir processo mesmo, né? Tanto que tinha um procedimento de uma espécie de você formar um novo processo, de processo que sumiram absolutamente, né? Isso Restauração de acontecia, autos. por mais incrível que pareça, acontecia muito, né? Então, olha para você ver, a gente está falando de um cumprimento de uma pena, né? O cidadão é recluso de sua liberdade e tem um processo, e o processo sumiu da secretaria, né? Olha que absurdo. Não. Então, assim, eu lembro que muitas vezes, assim, quando eu fazia diligência para os meus colegas na seara civil, né, nessas 30 e tantas varas cíveis, que na época era no Fórum Lafayette, realmente o escrivão te dava uma certidão que não achou o processo. Né? Às vezes, você não perder um prazo por recurso, né? Porque publicava a Exatamente. sentença e você tinha que ter essa certidão para você se resguardar lá na frente. Né? Não ter o risco ali de um não conhecimento de um recurso, em razão disso. Mas a VEC, cara, o que acontecia? Aqui em Belo Horizonte, naquela época, ainda tinha o Ceresp Gameleira, né? E tinha o Ceresp ali no DI, eu esqueci o nome dele agora, já era Ceresp, ele tinha o nome. Tinha o Ceresp Centro-Sul, que era debaixo ali da antiga Narcóticos, ali na Afonso Pena, na Praça Tiradentes, que era só feminino, era mulheres, não existe mais. Né? Aí de mulheres tem Estevão Pinto, no Horto. Então, assim, e ainda havia processos na posse da Polícia Civil, porque ainda estava naquela fase de transição. Policial civil ainda cuidava de preso. Né? Ainda, já não tinha mais presos na furto e roubo de veículos, por exemplo, igual tinha aqui. Mas na divisão de tóxicos e entorpecentes, onde é o DOESP hoje, lá na Afonso Pena, tinha preso lá também. Então, tinha uma quantidade razoável de presos aqui em Belo Horizonte, muito embora
a grande massa carcerária esteja em Ribeirão das Neves, né, que, salvo engano, eu acho que é a maior da América Latina, né? Acho que é a região na América Latina que tem mais Isso. cidadãos presos, né? São acho que 9 entre penitenciárias, presídios, enfim. Por isso que a gente é todo criminalista, que o cara que nunca bateu ali em Neves, meu amigo, não pode ser criminalista, não. Tem que ir em todos, tem que colocar Até em eu, todos ali. doutor Ademar, até eu que sou trabalhista, já tive que ir em Nós Neves, viu? atuamos, ó. Nós atuamos naquele. Já Nós visitei alguns atuamos de onde você presídios foi aí, lá, né? em Bicas e em Neves. Exatamente. Já fui em Picas também, em Neves, né? Então já tive um Né? pouquinho dessa oportunidade de ver como é que é a prática de advocacia criminal, tá? E de Tá? fato, gente, tem que gostar mesmo, porque não é fácil, não. Tá? É horas esperando para você adentrar o presídio. A advocacia é muito particular, muito complicada, e realmente quem é advogado criminalista, dou meus parabéns pela paciência. É. É totalmente diferente, né, Marcos? Porque muitas vezes você não é tratado igual um profissional, né? Você se apresenta como advogado, o cara fala que seu preço está no banho de sol, por exemplo, você vai ter que esperar 2 horas. O problema é seu, você fica lá no sol quente, ou então liga seu carro, fica 2 horas no ar-condicionado até se adentrar no presídio e tal. Hoje, nessa época de pandemia, eu não vou nem falar. Mas vamos voltar aqui, porque a coisa está Sim, assim, vamos perder o foco, não. a coisa tá insana para visitar preso nessa época de pandemia. Mas voltando ao nosso caso, quando eu descobri que havia esse processo, eu cheguei no Max. O Max, na época, era o escrivão do Dr. Ebert. Os dois já morreram, olha que coincidência. E esse Max era muito proativo, muito diligente, sabe? E ele colocou a rapaziada lá toda para revirar. Porque, normalmente, quando se recebe processo, tem um livrinho, né, naquela época. O livrinho é o servidor que recebe, dá assinatura e tal. Não sei se esse Uhum. servidor respondeu por algum procedimento administrativo. Mas os caras, bicho, reviraram a secretaria, reviraram, e acharam esse processo. E aí acharam esse processo e cadastraram esse processo. Eu anotei aqui, ô Marcos, isso aí demorou só 1 ano, 2 meses e 27 dias. Que o cara ficou esquecido no sistema. Absurdo, Esquecido. E ele só absurdo. não está lá até hoje porque tivemos a iniciativa de procurar ajudar aquele cidadão. E, obviamente, sem receber nenhum real. Não sei quem é o pai dele, não sei quem é a mãe dele. Né? Então, quer dizer, foi tudo por conta própria. E o processo, rapidamente, foi cadastrado no SISCOM, aqui ainda tem o SISCOM, né, o Sistema de Informação de Comarcas, está sendo substituído aí pelo PJE, etc. Foi para o MP já manifestou pela extinção da pena, porque o cara já tinha cumprido muito mais do que ele devia, né? E aí Ah, o juiz tão logo tomou conhecimento, já extinguiu a pena, expediu o alvará de soltura, ele foi solto no dia 30 de junho de 2011, que esse cara foi solto. Só que, assim, antes desse fato, teve uma situação muito peculiar, que foi o seguinte: ele cometeu lá um crime de furto, né? Processo de 2001. Olha para você ver, a extinção da pena 2011. Olha como é que é o nosso país, né, processar e depois executar uma pena de um crime de furto de 1 ano de condenação, né, 10 anos se passar. Né? Então você imagina, né, como que a banda toca, né, para aqueles, coitados, aqueles desassistidos, que são mais de 90%, que não possuem advogado particular, né, que a família não tem a mínima condição de saber a condição que está o seu filho dentro do sistema. Por exemplo, as visitas estão suspensas. Por quê? Por uhum. conta do Covid, não pode ter aproximação. Então a mulher do cara não vai ver o cara, a mãe, o pai. E a única coisa que nessas masmorras aí pode ser que o preso venha a se ressocializar é o quê? A presença da família. A única coisa que importa para o cara ali é a família. Entendeu? Porque o resto, ele já passou por tudo que ele tinha que passar. Então, agora está privado da família. Mas é uma situação, né, pela qual também o mundo todo está passando. Né? Graças a Deus, aí, a Defensoria Pública muito atuante, os habeas corpus coletivos aí no TJ, no STJ, que já beneficiaram milhares e milhares, principalmente cidadãos que já estavam no regime semiaberto, trabalhando, né? E que Uhum. simplesmente pegaram esse cidadão do semiaberto trabalhando e falou assim: volta para cá,
você vai ficar preso agora, está suspenso o trabalho externo. Não, Então, acertadamente, o STJ falou, não, esses que estavam trabalhando já no semiaberto vão domiciliar. O cara já está trabalhando, quer dizer, o cara já está se ressocializando, né? Já tem aquele contato com a sociedade. Aí você suspende o benefício e põe o cara na tranca por conta do Covid, ao invés, né, de conceder uma domiciliar, enfim. E essa decisão foi da Defensoria Pública lá de Uberlândia. Já se aplicou em diversas... Até um cliente meu foi beneficiado por essa decisão. Então, hoje, o que se vê, pelo menos o que se diz, a gente não pode acreditar, que já não tem mais a tal superlotação carcerária aí nos presídios aqui, pelo menos da região metropolitana. É o que estão dizendo. Esvaziou bastante. Agora, o impacto disso também está gerando uma reincidência, algo do tipo, eu não sei. Aí, Marcos, esse cidadão foi solto, né? Depois de ter ficado todo esse período preso, mas o mais curioso é o seguinte, ele foi condenado, na época, a 1 ano. E, normalmente, aqui em BH, eu atuo, né, muito aqui, primordialmente aqui em Belo Horizonte, normalmente o juiz, quando aplica uma pena por um crime sem violência ou grave ameaça, inferior a 4 anos, o cidadão primário sem antecedentes, você sabe, a pena é substituída por serviços à comunidade, limitação de final de semana, uma prestação de prestação pecuniária, né? Que o pessoal chama aí de cesta básica. Ô, doutor, Sim. será que dá para eu pagar uma cesta básica? Né? Na verdade, isso não existe. Né? É uma prestação pecuniária que pode ser convertida numa doação de cesta básica para uma entidade carente. Então, esses crimes são punidos assim, na sua maioria das vezes. E no caso do nosso José, aqui entre aspas, à época, ele sem advogado, etc., foi dito a ele o seguinte, olha, eu te condeno a 1 ano e depois o trânsito em julgado, ou seja, não sei se você vai recorrer, se você não vai recorrer, encerrando o processo aqui, você vai vir aqui numa audiência de monitório, a audiência de monitório é uma audiência de advertência, né, e vai escolher se você prefere cumprir 1 ano de serviços gratuitos à comunidade ou pagar um salário mínimo. Né? E assim que foi decidido na sentença. Mas no dia da audiência, só disseram para ele que ele poderia, que a única forma seria ele pagar um salário mínimo. E o cara fudido, quebrado. O cara falou, tudo bem, eu vou pagar um salário mínimo. Sabia que não tinha condição, passou um tempo, voltou para lá, pediu para parcelar, para ver se ele pagava parcelado. Disseram para ele, não deram resposta para ele, né? E nisso aí você tem ali um promotor de justiça, normalmente o defensor público, como custos legis, né? Órgãos de fiscalização. Então ninguém olha isso, ninguém vê isso. É incrível como passa batido. E esse cidadão acabou não cumprindo porque não tinha dinheiro. O que aconteceu? Converteu-se a prestação pecuniária em pena privativa de liberdade. Ou seja, expediu mandado de prisão. E isso, assim começou a saga desse cara. Esse entra e sai do sistema. Depois teve uma audiência, ele ficou 3 meses, com uma pena de 1 ano. Ele ficou 3 meses preso, para depois ter uma audiência admonitória, dizendo que ele também poderia prestar serviço à comunidade. Algo que já estava lá na sentença, lá atrás, que não foi oportunizado a ele. Então, era perfeitamente possível que ele não haveria necessidade nenhuma de ter expedido esse mandado de prisão. Então, aqui eu tô indo na gênese da coisa, desde o início, antes desse absurdo, né? Porque parece que eu vim do final para o começo, né? E assim foi, cara. E ele foi cumprindo dessa forma. E aí, parece que não prestou o serviço à comunidade também, né, por algum motivo. Né? Muitas vezes ali a vara de execução não tem um convênio com determinada escola, hospital, creche, ou foi rescindido. E, enfim, e o cidadão também numa situação praticamente de rua, com 18 anos, etc., não cumpriu e acabou sendo preso. Né? Mas, assim, o que me coube à época foi descobrir, justamente por ocasião dessa audiência, que foi essa audiência, eu não lembro, mas foi no dia,
essa audiência que eu tive com ele, Marcos, eu não estou me lembrando aqui nas minhas anotações, mas só por ocasião dessa audiência que nós fomos fazendo toda essa saga, descobrindo todo esse problema com a execução da pena, né, de um crime de furto aí de 1 ano. Ademar, e o que a gente mais vê, né, só digitar no Google, né? A gente vê muito caso similar, né? Infelizmente, o papel do Estado, né, o Estado em seu papel de fiscalizador, né, principalmente o Ministério Público, a Defensoria Pública também tem esse papel de fiscalização também da própria lei, né? Não observa, né? E aí nós temos casos aí como esses, casos emblemáticos aí, né? 7 anos preso, 1 ano e meio preso. E tem casos que até a pena já foi cumprida em sua integralidade e a pessoa ainda continua detida, reclusa sua liberdade, né? São casos absurdos. A gente está tratando de um direito extremamente importante, né? Liberdade, né? Ser suprimida sua liberdade por erro do judiciário, isso é gravíssimo, né? E não pode ser admitido em hipótese alguma. Só mandar um abraço ao doutor Reginaldo aqui, mandou uma saudação aqui. Abraço, doutor. Não, agradecemos aí a todo mundo, né? A todos que estão nos assistindo. Exatamente. Tá? Não importa a quantidade. Também, gente. Fique à vontade aí para mandar sua pergunta, seu questionamento, né? Uma saudação também. A gente está aqui para responder à disposição, tá? E doutor, fazendo já um adendo tudo isso aí, obviamente nós estamos tratando de um erro crasso do judiciário, né? É uma responsabilidade do judiciário sobre isso, né? E não observar esses ditames legais, né, de fiscalização, fazendo com que o cidadão seja extremamente punido irregularmente. Castigado, né, mesmo. Justamente. E isso gera uma repercussão além da esfera criminal, correto? Correto. Correto, doutor Marcos. Na esfera civil também, né? A gente sabe que a esfera civil é calcada em três patamares aí, digamos, né? A conduta, o dano e o nexo de causalidade, né? A gente sabe ter esses 3 princípios aí para se responsabilizar civilmente aquele que causou um dano. E o Estado, né, por força da própria Constituição Federal, ele é responsável por isso, correto? No artigo 37, né? E parágrafo 6º. Exatamente, né? Inclusive aí de penas aí além daquilo que já foi cumprido, né? Ou seja, o cidadão cumpre além do que foi condenado, né? E nós estamos tratando de um caso mais específico de que o cidadão cumpre pena irregularmente, indevidamente, ilegalmente, né? Isso aí é importante estabelecer que o Estado responde civilmente por isso e responde objetivamente, ou seja, não temos nem que indagar se tem culpa, e a culpa no sentido mais genérico aqui, ou não, tá? O Estado deve responder pelos danos causados. Aí a gente entra na seara aqui da responsabilidade civil, seja dano material, aquele propriamente dito, o dano emergente, o lucro cessante, ou seja, o cidadão foi preso. Gente, a repercussão que isso gera na vida da pessoa é enorme, né? E da família toda, né? Da família inteira. Da família inteira. Nós estamos tratando aqui, vamos voltar para o caso lá do Eridan, né? 7 anos. Olha que absurdo, 7 anos preso. Qual que é a repercussão disso na vida do cidadão? Dificilmente ele vai conseguir um emprego, né? A gente tem que tratar esse assunto com transparência. Isso é muito difícil, embora tenha legislação que impõe, né, essa facilitação na contratação de detentos, né, ex-detentos, né, no mercado de trabalho, né, tem repercussão na vida moral da pessoa, na vida extrapatrimonial, né, digamos assim. A pessoa conviveu com outros criminosos, conviveu em um ambiente extremamente ruim, pesado, né, complicado de se conviver, por 7 anos. A gente não está falando nem de 2 dias, que já seria um absurdo. Eu não imagino 2 dias preso. Acho um absurdo as cadeias hoje, né? Toda a estrutura hoje, o doutor sabe melhor do que eu isso. A gente vê nos noticiários. Agora, viver 7 anos preso, né? E no meio de diversos criminosos, ambiente extremamente hostil, complicado, trouxe uma repercussão moral para ele também. E por essas premissas, né? O Estado deve sim ser condenado a uma reparação desses danos, seja material, deixou de aferir lucro, né? Até lucro cessante também, né?
uma outra hipótese, o cidadão perdeu o emprego por causa disso, ou deixou de receber como autônomo devido a essa condenação injusta, valores, né? Seja da esfera moral também, né? E, inclusive, doutor, há algumas correntes aí daquele dano moral por ricochete, né? Inclusive os familiares também, que são atingidos indiretamente por essa ilegalidade praticada pelo próprio Estado, né? E o doutor teve um caso similar também, correto? A questão, ô Marcos, até que, olha para você ver, nós já estamos conversando há 46 minutos, né? É um tema assim que É, a é questão, a bem isso. questão cível da coisa que você abordou, eu acho que pode ser um tema para uma próxima live, para a gente Perfeito. repercutir sobre isso, porque nesse caso em específico houve, ao menos tem essa expectativa de que haverá um dia essa reparação. Mas eu quero entrar nessa seara com você. Eu quero entrar nessa seara com você e com os nossos ouvintes aí, porque é bastante interessante. E o Estado é condenado, viu, gente? Se vai pagar, pode ser outra história, mas é condenado, tá? Quando o judiciário muitas vezes acionado, né? O princípio da inércia, não é isso? A gente não aprendeu lá atrás? O juiz é inerte, né? Exatamente. Alguns, né? Alguns. Deixar claro, Tem gente, uns que que são isso aí muito não, ativos, né? né? Quem dera fosse, né, A doutor? inércia, o Sérgio Moro não era nada inércia, né? Não tinha inércia nenhuma. Era Não muito tinha inércia proativo. nenhuma. Ele até pedia, né? Manda o promotor tal, o procurador tal, enfim. Mas não vamos falar disso não, que não é o tema, não. Mas Tá. esse cidadão, ô Marcos, que foi condenado por alguma besteira que ele fez lá, aos 18 anos, há um ano, né, de pena restritiva de direito, que é o termo técnico, né, gente? Para quem está nos ouvindo é leigo, é serviço comunitário, doar a cesta básica, ficar final, limitação de final de semana, enfim. Acabou, Marcos, eu fiz as contas aqui, ele ficou 576 dias preso no regime Que fechado. absurdo, doutor. Porque essa é a coisa mais estranha. Um ano aberto substitui por uma restritiva de direito. Mas quando você é preso, aonde que você vai para o regime aberto? Não existe Doutor, regime aberto. Tem uma casa, o regime aberto, segundo a lei de execuções penais, é para ser cumprida no albergue. Albergue, o que é um albergue? O camarada sai para trabalhar, retorna, dorme no albergue, no outro dia sai para trabalhar novamente, pelo menos deveria ser assim. Final de semana, feriado e etc., o camarada fica recluso no albergue. Desde que eu me entendo por gente, aqui em Belo Horizonte, tem um albergue que chama, me falhou o nome do albergue, aqui no bairro Cachoeirinha. Um albergue que já tem 15 anos que o número de vagas lá são 60. São 60 vagas há 15 anos. São 60 vagas. Isso é uma piada. Né? É uma piada. é complicado, né? Aqui, ó. Anota aí, ó. Aqui, ó. Olha que engraçado o nome do albergue. Casa de Albergado Presidente João Pessoa. Olha para você ver, o caso do Eridran foi aonde? Paraíba. Na Paraíba, em João Pessoa. Casa do Albergado Presidente João Pessoa, que é o nome, aqui no Cachoeirinho. Então, 60 vagas. Se você for lá até hoje, há 15 anos, eu estagiário, é o mesmo número de vagas. Então não tinha condição. Não, Então, o é camarada, absurdo isso, é absurdo. ele é condenado no aberto, no semiaberto, quando ele é preso, ele fica no fechado. Né? Verdadeiramente, cheio de bandido de tudo quanto é tipo de delito, né? De cometimento de delito. Nesse caso específico aqui, gente, nós que atuamos na advocacia criminal, não estamos passando a mão em cabeça de vagabundo, como muitos gostam de dizer, né? Não, estou dizendo um caso específico que eu vivenciei de erro grotesco judiciário, né? De um cidadão que, por um crime bobo, né? Penou no cárcere 576 dias até a sua soltura. Então, assim, são situações como essas que são corriqueiras, Marcos.
Se tiver tempo aqui, eu tenho outros casos também que eu vivenciei. Marcos, o juiz extingue a punibilidade, por exemplo, não achou o camarada, suspendeu o processo, o cara não foi citado, suspendeu o processo. Tem um artigo lá no Código de Processo Penal que chama número 366, que fala que se o cara for citado, não foi encontrado, suspende-se o processo e o curso do prazo prescricional, né? Podendo-se, conforme o caso, né, determinar-se a expedição de mandado de prisão preventiva. Né? O que rola? O camarada às vezes não é encontrado para ser citado, o juiz suspende o processo, não se conta a prescrição nesse período e expede-se o mandado de prisão. E fica em aberto esse mandado de prisão aí. Às vezes o nego nem sabe que está com mandado de prisão. Teve uma senhora que me contratou que nesse meio tempo o próprio Ministério Público reconheceu, está prescrito isso aqui, e pediu a extinção da punibilidade para prescrição. O juiz arquivou o processo, mas o mandado de prisão que ele havia expedido lá atrás ficou aberto no sistema da Polícia Civil. Aí o que mais acontece? O camarada vai tirar a segunda via da identidade no AI, preso. Aí o cara nem sabe por que está preso. Aí você vai correr no juiz, descobrir o número do mandado, a vara que emitiu o mandado aqui em Belo Horizonte, nós sabemos, né? São 12 varas criminais, 4 varas especializadas na Lei Maria da Penha, 4 varas de tóxicos, 3 tribunais do júri, né? Na minha época era menos. Mas olha para você ver nessa brincadeira aí de 11 anos, como que, né? Vara especializada da criança e do adolescente, juizado da infância, enfim. E do juiz mandar o boy correr no arquivo, buscar o processo para ver que realmente ele extinguiu a punibilidade pela prescrição e determinou a vara de soltura. E uma senhora de 70 anos fica presa 3 dias no presídio, aí, no meio de um tanto de, né, todo tipo de pessoas. Não, então, isso, gente, se você for mexer, se você não fizer, igual uma vez por ordem do próprio ministro Gilmar Mendes, um mutirão carcerário, você solta muita gente. Porque, para quem nunca foi numa cadeia, eu mesmo, quando era estagiário do Ministério Público, uma das funções do MP, cujo órgão de fiscalização atua na execução criminal, ele tem que visitar os presídios da sua comarca. Eu fico imaginando o Neves, deve ter uns 55 promotores para fiscalizar. Você está louco. Né? Acho que são 9 ou 10, né? Penitenciárias. Isso. E aqui a gente ia. E sabe como é que é? Os caras estão tão fodidos lá dentro que eles escrevem bilhetinho. Bilhetinho qualquer. E você passa, eles estendem a mão para te dar os bilhetinhos. Vai te dando um bilhetinho. Tipo assim, tô pagando mais do que eu devo, no termo deles, tá, gente? Minha cadeia tá vencida, no termos deles. Tem direito a benefício. Tem direito a descida, saídas temporárias, eles chamam de descida. Mas é os termos. Isso é até bom para a gente aprender, né? Como que é o linguajar lá dentro, o linguajar que a gente aprende na academia, né? E aí, eu lembro que a gente pegava esses bilhetinhos mesmo, o promotor determinava, pega o bilhetinho aí, um ou outro aí, você pegava 10 bilhetinhos, e aí tinha o número do processo, o nome do cara, a gente pedia vista desses processos lá na vara de execuções, e quando você via, né? O cara já tinha condicional dele há mais de um ano, o cara tinha que estar fora da... Expedido assim, 10, 15 varas de soltura de uma vez, entendeu? Então, tinha muito essa função. Agora, hoje, além do Ministério Público, que atua na execução penal como custos legis, como o órgão fiscalizador, nós temos ainda a Defensoria Pública, né? Numa alteração, numa redação da execução penal, numa introdução que teve, acho que em 2012, que a Defensoria Pública também é custo legis, né? E ainda assim ocorrem esses erros, né? O cara tem que ter um advogado, meu amigo. Né? E aí a gente puxa essa vida do nosso lado, né, mesmo, no nosso dia. Doutor, ser um advogado é fato, é aquela previsão do artigo 133 da Constituição. O advogado é imprescindível à administração da justiça. Sem advogado não é justiça. Não se faz audiência sem advogado, não se faz nada. Agora, quem percebe esses erros? Só quando a família contrata um advogado. E aí, se não contratar, é mais esse parênteses aí, eu acho que a live já está nos finalmente aí, né? Deve estar se encerrando esse prazo aí, que é de 1 hora. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar os advogados que estão presentes aqui novamente pelo nosso dia, né? E ratificar,
né? Acho que essa live foi importantíssima para apresentar isso. Nem apresentar, mas na verdade enaltecer a presença do advogado num processo, sobretudo num processo penal, criminal, né? Nós estamos tratando de uma liberdade, aí, de um direito extremamente importante para a gente aí, né? Gostaria de mandar uns abraços aqui. Eu vi o doutor Hugo Briaca, a doutora Fabíola Viegas também mandou um joinha para a gente aqui também. Eu vi que a doutora Daniela, né, informou que já teve caso assim também, né? Então, isso é mais comum do que a gente imagina, gente. E é isso, tá? Gostaria de agradecer esse convite, doutor. É um tema extremamente importante, não só da área criminal, mas como advogado me interesso, sim, né? Eu vejo, a gente tem clientes em comuns aí também, né? A gente sabe dessa luta aí que é ser advogado criminalista, né? E a importância disso, né? Então, agradeço o convite, né? Nós vamos estar realizando mais uma vez outras lives, né, doutor? Sobre outros temas interessantes também, né? E já deixo o convite Doutor aberto Marcos, aí. eu acho que a gente já podia, né, divulgar de repente, não sei a sua agenda, na terça-feira que vem, para a gente falar da repercussão cível desse caso, que você mesmo fez essa menção, né, essa questão aí, da responsabilidade objetiva do Estado, né, porque eu tenho que dizer a respeito também do que ocorreu na seara civil a respeito desse cidadão por conta de um erro judiciário. Nós estamos tratando de um caso específico muito emblemático, né, para o direito criminal, penal como um todo, né? E, logicamente, a repercussão ela extrapola os limites do direito penal, né? Eu fiz algumas ponderações apenas, né? Que a responsabilidade civil ela tem várias teorias, né? Aplicada ao próprio Estado. Eu só fiz algumas ponderações. Eu acho importante, sim, a gente pode deixar o convite aberto para todo mundo. Na próxima terça, às 20 horas, novamente, tratando, né, da repercussão civil sobre essa situação em específico, tá? Com mais Marcos, tempo, outra né, coisa. mais propriedade. Marcos, outra coisa. Eu tenho ainda uma informação, mas aí eu vou deixar para esses seguidores aí, para quem está nos assistindo, aí, essa pulguinha atrás da orelha. Tem uma informação dentro desse processo também extremamente importante que eu verifiquei, que eu vou contar na próxima live, que sequer poderia se exigir que esse cidadão cumprisse um dia de pena. Vou contar isso na próxima live, antes da gente introduzir a questão civil. Tá? Conto com a presença já na próxima live aí, marcada. Marcos, está falando aqui 24 segundos restantes aqui. Nós vamos encerrar. Eu te agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Valeu? Esse tema aqui eu falo por horas, meu amigo, porque 10 anos ainda é uma primeira década. Eu espero ter mais uns 30. Eu espero trabalhar mais uns 30 anos na advocacia criminal. Um abraço, obrigado. Aqui, ó, salva